vocês, como prometido, hoje vai ter 2 vídeos aqui no canal, então fica ligadinho que mais tarde vai ter outro vídeo, ok? Aproveita pra se inscrever, não esquece de compartilhar com os amigos e vamos para o vídeo que hoje tá um pouquinho pesado. Meu Deus! Não é que tá pesado, é que hoje eu vou falar algumas coisas que eu nunca pensei que eu ia falar e eu vou falar. Eu vou botar na mesa e vou sair correndo. Não vou chorar. Não vou chorar! Gente, seguinte, desde que eu fiquei sabendo da morte do Chester Bennington, pra mim não caiu a ficha ainda. Eu ainda não... Pra mim, assim, não bateu ainda que esse cara se foi. Porque, assim, ele foi inspiração pra minha vida. E eu tava voltando de viagem, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei... Não, peraí. Não. Ele teve uma vida bem complicada. Se vocês procurarem a biografia dele, ele teve problemas bem sérios na adolescência dele. E saber um cara que teve todos os problemas que ele teve, inspirar tantas pessoas, sabe? Passar por cima e inspirar tantas pessoas como ele inspirou, como ele me inspirou. O monster que fez eu chutar o balde e dizer agora é a Ana Júlia e quem se incomodar com a minha presença que se retire. Chester Bennington foi uma das maiores inspirações da minha vida. Eu comecei a ouvir Linkin Park com meus 10, 11 anos e eu lembro do meu irmão ter 2, 3 anos de idade eu ouvindo Linkin Park com ele. E ele adorava, ele era um nenê e ele escutava e ele adorava. Então pra mim marcou muito essa época, marcou a gente. Eu e o meu irmão, a gente gosta muito, até hoje a gente escuta. E eu tinha prometido que o dia eu ia levar ele no show do Linkin Park, a gente ia ir no show do Linkin Park. Pra mim não caiu a ficha ainda, não sei pra vocês, mas pra mim não caiu a ficha ainda. Como tá escrito no título desse vídeo, eu tenho uma tatuagem em homenagem, mas na verdade não é bem em homenagem, mas é por causa do Linkin Park, por causa do Chester Bennington e por causa de uma música chamada Numb. Se você não sabe o que significa Numb, Numb significa entorpecido, entorpecida, certo? A letra dessa música tem um significado que marcou a minha vida definitivamente e o dia que eu fiz essa tatuagem foi justamente o dia que eu chutei o balde, sabe? De todas as tatuagens que eu tenho, todas têm um significado muito, muito importante pra mim. Eu acho que essa é a que complementa todas as outras. Então, gente, o que eu vou falar aqui pra vocês, eu vou me abrir um pouquinho, falar um pouquinho sobre mim. Resumindo um pouquinho da minha história, durante toda a época ali da escola, do ensino fundamental, eu sempre fui uma menina muito disciplinada, assim, eu era muito dedicada, estudava muito, não incomodava, não tinha muitos amigos, eu vivia em casa estudando, eu nunca fazia outras coisas, eu tinha muito medo de fazer coisas erradas. Coisas erradas às vezes é saudável as crianças fazer coisas erradas, que eu digo, por exemplo, sei lá, não estudar pra uma prova. Eu tipo morria porque eu precisava estar sempre sendo perfeita em tudo, então eu me cobrava uma coisa que na verdade eu não precisava me cobrar tanto pra idade que eu tinha. E de certa forma isso me consumiu e sempre dizem, a criança que não incomoda os pais é a criança que mais tem problema. Não é normal, entendeu? Não é normal. Os meus pais, eles trabalham muito, eles vieram de uma realidade muito complicada e eu tenho muito orgulho deles, só que como qualquer pai, qualquer mãe, nenhum acerta 100%. E eu sou aquela pessoa que hoje eu reconheço os erros e eu digo pra eles que eu aprendi com os erros deles e eles aprenderam. Então eu acho que a função de pais e filhos não é acertar tudo, dizer o pai tá certo, a mãe tá certa. Eu acho que é um aprendizado entre os dois, entre toda a família, e isso vai acontecer até o último dia da vida de vocês. Se os seus pais têm algum problema, não conseguem, sei lá, não conseguem ser os pais que você esperava, talvez é porque esses são os pais que você precisa ter, que você precisa tanto ensinar eles quanto eles ensinar você. E eu tô levando isso muito pra minha vida, que é uma coisa chamada Lei do Mínimo Esforço. Se vocês nunca ouviram falar sobre isso, a Lei do Mínimo Esforço é mais ou menos assim, eu vou explicar por cima. As coisas da natureza, elas acontecem naturalmente, ou seja, uma planta cai a sementinha na terra, ela vai nascer porque isso é uma coisa natural, é uma coisa que tem que acontecer. Não existe um esforço pra isso acontecer, isso acontece naturalmente. E quando você começa a se dar conta que todas as coisas ao seu redor, inclusive problemas, estão ali porque eles têm que acontecer e você conseguir tirar proveito disso, você vai dar um salto na sua vida absurdo, assim, sabe? Eu aprendi esse negócio da Lei do Mínimo Esforço não faz muito tempo, foi com o meu professor de dança, o Alan. Um beijo muito grande. E quando eu comecei a ouvir sobre a Lei do Mínimo Esforço, eu comecei a chorar muito, porque muitas coisas se encaixaram. Todas as coisas ruins que aconteceram na minha vida, todos os problemas que eu tive e todos os problemas que vocês devem estar tendo, que vocês tiveram, você tem duas opções. Você tem a opção de ver o que isso te trouxe de benefício, o que isso fez com que você crescesse, ou você tem a opção de ficar remoendo isso e ficar com raiva disso por muito tempo. Foi o que aconteceu comigo. Eu tive um problema muito sério de conseguir aceitar algumas coisas. E eu entrei numa depressão
muito profunda. Eu entrei numa depressão e eu, em vez de tentar ver as coisas e entender o porquê que as pessoas agiam de tal forma comigo, porquê que a minha família era de tal jeito, e tentar tirar um proveito disso, tentar ensinar eles, tanto aprender com os erros deles e ensinar eles, eu tava só remoendo aquilo e aquilo tava me comendo por dentro. Aquilo tava me desgastando e eu não conseguia aceitar. Aí eu comecei a me dar conta que o que eu sou hoje é graças a todos os problemas que teve, é graças a todos os problemas que eu tive, é graças a forma que eu cresci, a forma que eu fui educada. E eu mudei muitas pessoas aqui. Eu vim numa família que tinha muitos preconceitos. A minha mãe era extremamente preconceituosa. Hoje a minha mãe, tipo, ela mudou do 0 pro 1000, sabe? Conforme eu fui crescendo em relação a isso e vendo a vida de um ponto totalmente diferente e utilizando essa coisa da lei do mínimo esforço e não me preocupando muito, deixando as coisas fluírem naturalmente, fazendo o que cabe a mim e não aos outros, eu comecei a me dar conta de que realmente eu tava me entorpecendo de coisas boas. E é por isso que eu tatuei isso aqui. Se vocês nunca ouviram essa música, ela fala muito sobre eu quero ser menos como você e ser mais como eu, que eu tinha esse medo de decepcionar os meus pais, e eu sentia que eu, de certa forma, tinha que ter sempre uma aprovação deles, sempre uma aprovação, e aquilo ia me consumindo, e daí de repente eu começava a remoer coisas do passado e aquilo me consumia também. Enfim, a minha cabeça virou uma confusão só. E eu tive problemas desde os meus 13, 14 anos, só que eles todos explodiram no ano de 2016, na metade do ano de 2016, que no caso foi no passado. Eu tive altos e baixos, eu entrava em crise de depressão, eu ficava mal, mas eu voltava, eu ia e voltava, eu ia e voltava. E aí na metade do ano passado eu caí de um jeito que não tinha jeito de eu levantar, eu tava no fundo do poço. E aí eu resolvi começar a fazer um tratamento sério. Hoje eu estou extremamente bem, eu cresci de uma maneira absurda e não importava qual era o meu humor, eu estava ouvindo Linkin Park porque de certa forma aquilo me ajudava muito, eu gostava muito, era uma coisa que me fazia chorar, que me fazia sorrir. Eu não sei explicar, Linkin Park foi uma coisa que marcou a minha vida de uma forma absurda. E o dia que eu tatuei Numb no braço, eu tava na rua e foi assim um dia que eu disse, vou chutar o balde. Porque eu cansei de viver assim, atrás de uma máscara. E vocês podem observar que uns 3, 4 anos atrás, quando eu comecei a cantar, eu só escrevia músicas em inglês. E as pessoas me perguntavam, Ana, por que você escreve músicas em inglês? Por que você não escreve em português? E daí eu falava que é porque, sei lá, porque era mais comercial, não sei, não tem nada a ver. A verdade era porque eu tinha medo das pessoas entenderem a minha letra e de saberem o que eu tava sentindo. Eu não queria que as pessoas vissem o que eu tava sentindo. Eu tinha medo, mas eu queria compor, eu queria botar minha arte no papel, eu queria botar minha arte para as pessoas ouvirem, mas eu tinha medo das pessoas ouvirem, principalmente os meus pais. Eu tinha muito medo que eles iam pensar das minhas letras, eu tinha muito esse medo de decepcionar eles, eu tinha esse medo muito grande. Então eu escrevi em inglês, eles não entendiam, muitas das pessoas que me conheciam não entendiam porque não sabiam inglês, tava tudo ótimo. Hoje eu escrevo em português e em inglês, mas daí depende do estilo que eu quero criar. Pra mim, hoje eu não tenho medo nenhum de escrever o que eu estiver pensando, tanto que eu estou com um canal no YouTube que eu falo até da cor do meu útero. Que comentário de merda. Então, Numb, essa coisa de se entorpecer é de se entorpecer de você mesmo. Eu me entorpeci de mim mesmo tanto que eu não conseguia mais sentir as coisas de fora que antes me afetavam. Porque se entorpecer, na música, fala que eu me tornei tão entorpecido que eu não consigo nem sentir você, o Chester canta. Eu fiquei tão entorpecida dessas coisas boas que eu comecei a usar pra mim, que eu parei de sentir essas coisas que me assombravam, que vinham pra me botar pra baixo e me deixar dias, noites sem dormir. Então eu me entorpeci dessas coisas de conhecimento, de informação. Eu me entorpeci de pessoas que gostam de mim, de pessoas que são como eu, e isso fez com que cada vez mais eu sentisse menos dor, menos estresse, menos coisas ruins que ficavam me assombrando o tempo inteiro. E faz eu estar tão entorpecida com isso, hoje, toda vez que vi alguma coisa ruim, que alguma coisa ruim acontece, eu consigo lidar de um jeito muito diferente do que eu lidava antes. Quando acontecia alguma coisa, eu entrava num desespero absurdo. Era muito, tudo virava uma bomba pra mim. E eu mudava da água pro vinho, eu ficava muito irritada, eu me machuquei já. Eu machuquei pessoas já. A Ana que vocês conhecem hoje, ela já foi muito diferente. E eu queria agradecer do fundo do meu coração a minha família que me apoiou, que por mais de todas as coisas que a gente passou, de não me aceitar como eu sou, hoje estão no meu lado e me entendem. Eu entendo eles. Eu não culpo eles por terem me julgado. Então eu queria agradecer muito a minha família por não ter desistido de mudar, sabe? Não ter desistido de mim e não ter desistido de mudar, de ver o mundo com outros olhos. Eu acho que sempre que aparecem
diferenças no ambiente é porque o carinha lá do céu colocou a gente pra dizer, ó, eu quero abrir os olhos das pessoas aí, porque tem muito mais amor pra dar do que ódio, sabe? Eu passei por muitas coisas no ano passado. Com o que eu trabalho, é um meio bem complicado. E eu sei que muitos de vocês também lidam com isso, que é o meio da música. Muitas pessoas ruins querem tirar proveito de você. Então, o fato de eu estar numa cidade pequena e de eu não ter tido muita informação, hoje eu tenho muita informação porque eu acabei estudando pra caramba. Eu me formei agora, faz esses dias, e eu fiz todo o meu trabalho de conclusão de curso estudando tudo que vocês imaginarem sobre a indústria da música. Então, hoje o fela da mãe que quiser passar perna em mim de novo, a gente vai ter que conversar de perto. As coisas que a gente passa pra conseguir ir atrás do que a gente gosta, no fundo não é nem pra ir atrás de uma profissão, é simplesmente ir atrás da felicidade, sabe? Acho que falar por todas as coisas assim que aconteceram, sabe? Quando você não imagina que as outras pessoas queiram tirar proveito de você e da sua família, sabe? E se vocês por acaso têm problemas com a família de vocês, sempre deem uma chance, porque não importa o que aconteça, sempre vão estar do seu lado, sabe? E você tá aí pra ensinar eles, e eles estão aí pra te ensinar. Então não importa o que aconteça, não deixem de ser vocês. E eu queria agradecer do fundo do meu coração todo mundo que tá me assistindo no canal. Eu tô bem emotiva porque eu acabei de gravar a música Numb também, que eu já dei spoiler agora do que vai ser outro vídeo. E aí eu fiquei tri-emotiva com isso. Hoje eu tenho uma galera que dança pra caramba do meu lado. E aí eu sempre falo, a gente é um bando de pirralho, sabe? A gente é um bando de pirralho, mas que se precisar a gente fica até as 3 da manhã ensaiando. Eles ficam até as 3 da manhã ensaiando comigo, tendo que acordar às 5, 6 horas da manhã no dia seguinte. Então essas pessoas que têm me acompanhado tanto no canal quanto do meu lado no dia a dia, a Jamile, meu Deus do céu. Eu queria deixar o meu muito obrigado e dizer que, Chester, eu vou continuar me entorpecendo dessas pessoas, eu vou continuar me entorpecendo de conhecimento de coisas boas, até chegar ao ponto de que nada de preconceito, de ódio ou qualquer coisa do tipo vai me afetar. Porque eu simplesmente vou estar tão entorpecida de coisas boas que eu não vou sentir nada. Eu queria deixar um beijo bem grande pros meus pais, pro meu irmão. Eu sei o quanto eu aprendi com eles e o quanto eles aprenderam comigo. Onde quer que o Chester esteja, ele sabe que ele fez muita coisa boa pra esse mundo. E ele podia não ter feito nada, simplesmente ter ficado remoendo todas as coisas ruins que aconteceram na adolescência dele. Ele poderia muito bem ter desistido de tudo há muito tempo, sabe? Mas ele aproveitou uma boa parte da vida dele pra deixar a gente assim como eu tô agora. Chega, né? Chega. Eu vou parar porque daqui a pouco eu vou ficar com 40 minutos esse vídeo. Chega! Até semana que vem.